Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Uma semana longe do canal, não tivemos vídeos aqui durante essa semana para conversar com vocês a respeito da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque meu celular acabou quebrando e aí eu fiquei sem como gravar vídeos para vocês, né? Sem a câmera não tem como gravar um vídeo. É uma coisa básica. Mas eu vou passar rapidinho para vocês sobre a 33ª, sobre o jogo atrasado da 16ª entre Atlético e Fortaleza, que adianto, um dos melhores jogos que a gente teve no Campeonato Brasileiro até hoje, e uma pena ficar, né, jogado ali no meio de uma data FIFA. E também vou dar um panorama do que eu espero para os jogos da Seleção Brasileira nesse final de semana, né? Vai jogar sábado e terça-feira, então eu vou dar um panorama mais ou menos de como eu espero que seja a Seleção Brasileira. Já adianto, eu gostei da convocação, acho que para experimento é uma excelente lista do Ancelotti. Vamos falar bem rápido sobre os jogos da 33ª, né? O Galo venceu fora de casa o Sport por 4-2 de virada. Saiu perdendo de 2-0 com 2 gols do Léo Pereira. E aí o Galo reagiu no segundo tempo com uma falha grotesca do Gabriel, goleiro do Sport. Isso se repetiu, né? Porque ele falha em alguns outros lances nos gols do Atlético. Né, o Hulk fez o primeiro gol de falta lá de longe com esse frango do Gabriel. Depois Rony 2 vezes e Alexandre fizeram os gols do Galo. Detalhe, são os titulares que entraram no segundo tempo, e com isso o Galo conseguiu reagir. Até então, quando estava com um time um pouco misto, acabou sofrendo um pouco mais. O Juventude venceu fora de casa o Vasco por 3-1, saiu perdendo com o gol do Ryan a favor do Vasco no primeiro tempo, depois Marcelo Hermes, Nenê e Everton fizeram os gols do Jaconeiro. No Beira-Rio, o Inter também saiu vencendo por 2-0 e acabou tomando o empate no final do jogo. O Vitinho fez os 2 gols do Inter no primeiro tempo e no comecinho do segundo tempo, e aí William José e Thiago empataram a parada para o Bahia. Fechando os jogos de sábado na Vila Belmiro, o São Paulo perdeu em casa para o Bragantino por 1-0, gol do John de pênalti. Resultados ali, na minha opinião, né, todos, né, vantagens ali dos visitantes, com exceção do Bahia que conseguiu um empate com o Inter, mas todos os visitantes, a maioria dos visitantes no sábado conseguiram vencer e todos arrancaram pontos dos mandantes, ou seja, visitantes indigestos no sábado do Campeonato Brasileiro. No domingo a gente começa com um visitante indigesto também. O Ceará venceu o Corinthians na Neoquímica Arena por 1-0, o gol do Galeano no primeiro tempo. Depois o Ceará conseguiu segurar muito bem a parada contra o Corinthians e sair com essa vitória lá de Itaquera. Depois 2-0, né? O Cruzeiro empatou 0-0 com o Fluminense e o Ceará empatou, e o Vitória, empatou 0-0 com o Botafogo. Ficou esses 2 empates em 0-0. Ruim pro Vitória, que não consegue se distanciar do Z4, porque não aproveita a vitória do Flamengo em cima do Santos por 3-2. O Flamengo saiu fazendo logo 3-0, com o Léo Pereira, Carrascal e o Bruno Henrique, que para mim é um absurdo ele tá jogando bola, e isso abre um precedente inexplicável pro futebol brasileiro, de manipulação de resultado, de cartão amarelo, porque você torna essa conduta do Bruno Henrique algo legal. Então já fica aqui meu repúdio, né, essa informação que eu trago para vocês, que ele foi absolvido da acusação de que ele teria manipulado da questão das apostas, e para mim é um caso vexatório para a justiça brasileira como um todo, não só a desportiva. Para mim a justiça brasileira perde demais com essa absolvição do Bruno Henrique. Mas a lei favorece. Meu amigo, a lei não é só a lei, é a interpretação do fato. Tá? O Bruno Henrique ele manipulou uma aposta, pessoas ganharam dinheiro com esse cartão amarelo dele. Então, deveria ser punido severamente, servir de exemplo, porque é um jogador de um clube grande do futebol brasileiro, expressivo no cenário mundial, e ter esse tipo de absolvição é um grande de um papelão para o judiciário brasileiro. Mas ele fez o gol contra o Santos, depois o Gabriel Bontempo e o Lautaro Dias conseguiram reagir e fazer os gols do Santos, que diminuíram um pouquinho a desvantagem no Maracanã. Em Mirassol, o Mirassol venceu o Palmeiras por 2-1, Gabriel fez o primeiro gol do jogo, o Vitor Roque empatou com um golaço de bicicleta, e o João Vitor, ainda no primeiro tempo, colocou de novo o Mirassol em vantagem. O jogo foi muito bom em Mirassol, acho que os dois times conseguiram apresentar muito bem o seu futebol, apesar do segundo tempo o Palmeiras não ter conseguido criar grandes chances assim para chegar no empate, mas de disputa de jogo, foi muito interessante acompanhar isso lá no Maião. Com a derrota, né, o Flamengo encostou no Palmeiras na pontuação, e é uma sequência meio complicada pro Verdão, né, que vai visitar o Santos agora com muitos desfalques, são quase 11 desfalques
que o Palmeiras tem para o jogo contra o Santos nesse sábado, e o Flamengo vai visitar o Sport, já rebaixado, não sem chances alguma de conseguir sair da zona de baixamento, da vice-lanterna, da lanterna pode sair, mas da zona de baixamento dificilmente vai sair. O Fortaleza empatou em casa com o Grêmio em 2-2 e também vê essa distância para o Z4 ficar um pouquinho menos improvável por conta do jogo do meio de semana que a gente já vai falar. Mas o Barreiro fez o primeiro gol do jogo, o Carlos Vinícius empatou pro Grêmio, depois o Grêmio conseguiu a virada com o Marlon, e no finalzinho do jogo, no segundo tempo, o Matheus Pereira empatou a parada pro Leão do Pici. Uma 33ª rodada, na minha opinião, muito interessante, com muitas reviravoltas, empates também, a gente teve muitos empates nessa pré-data FIFA. O Palmeiras, por exemplo, perdendo pontos para o Mirassol, o Flamengo conseguindo essa boa vitória contra o Santos, o Ceará conseguindo vencer o Corinthians em Itaquera. São resultados improváveis que eu não esperava. Menos o Palmeiras, era um jogo, assim como o Santos agora no sábado, são jogos que eu acho que o Palmeiras pode perder pontos e deve perder pontos, assim como o Fluminense e Flamengo, e o próprio jogo, né, antes da final da Libertadores, Flamengo e Atlético Mineiro lá na NMRV. É um jogo muito difícil pro Flamengo, porque eu não acho que o Flamengo deve entrar com os titulares nesse jogo, assim como o Palmeiras não deve entrar contra o Grêmio nessa mesma data. Então são confrontos que eu acho que pode acontecer tropeços dessas equipes. O Palmeiras perdeu no jogo que era para perder, né, digamos assim. Óbvio que a vitória do Flamengo não favorece esse meu argumento, mas é uma vitória, é uma derrota que eu sinto que é algo do percurso. É um adversário difícil, o Mirassol está invicto no Campeonato Brasileiro jogando no Maião, não perdeu. Detalhe, a última derrota do Mirassol no Maião foi ano passado na Série B pro Botafogo de Ribeirão Preto, por 2-1 no estádio lá em Mirassol. Falando do jogo de quarta-feira, o Atlético Mineiro empatou em 3-3 com o Fortaleza. O Atlético saiu vencendo por 3-1, né? Saiu vencendo por 1-0 o gol do Hulk, fez o 2-0 com o gol do Vitor Hugo no finalzinho do primeiro tempo. O Daverson conseguiu diminuir logo no comecinho do segundo tempo, e você já vai ouvir 2 repetições já desse nome. O Dudu conseguiu fazer o terceiro gol do Atlético e voltar a ter tranquilidade na partida, mas aí o Daverson resolveu resolver a partida, definir a partida, conseguindo fazer o segundo gol dele de pênalti e o terceiro no finalzinho nos acréscimos, empatando a parada pro Fortaleza. É um empate que não ajuda muito na questão de tabela, tá? Eu já vou trazer para vocês a tabela aqui, ó. O Fortaleza está atualmente na 19ª colocação com 31 pontos. Porém, meus queridos, analisando o resultado do jogo, o time perdendo por 3-1, esse 3-3, na minha opinião, possibilita não só os jogadores, como a torcida acreditar numa reação desse time na reta final de Campeonato Brasileiro. Acho que o Santos não deve somar muitos pontos. Acho que a sequência do Santos é muito cruel. O Vitória também não. E mais um detalhe, o Internacional não. A gente está olhando muito para Vitória, Santos, Juventude e está esquecendo do Inter. O Inter tem 37 pontos e está numa sequência de 4 jogos sem vencer. Derrota, empate, derrota, empate. É uma sequência muito também cruel com o Santos, que ele joga contra o Internacional. Então o Inter pode fazer os 40 pontos em cima do Santos, deixar o Santos isolado com 36, 33 pontos na tabela, mas o Fortaleza hoje tem 31 pontos e o meu time fora é o Vitória com 35. São 4 pontos que separam essas duas equipes, e detalhe importante, já estão todos, né, dessa zona ali para baixo, menos o Santos, que vai ter essa igualada a rodada nesse final de semana contra o Palmeiras. Todos ali vão ter os 33 jogos disputados nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver como vai ser esse final de semana, o jogo entre Santos e Palmeiras, e como vai ser a 34ª rodada. Vai ser meio maluco, tá? A CBF desmembrou as rodadas agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro, então vai ser um pouquinho maluco trazer esses jogos para vocês. Mas analisando tabela, eu coloco do Internacional para baixo os times com ampla chance de ser rebaixados. E aí, é o seguinte, Fortaleza, Juventude e Santos, para mim tem totais condições de sair dessa zona de rebaixamento, mas vai depender animicamente dos times, da reação dos times nesse Campeonato Brasileiro. O Santos fez um grande jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Fez um jogo mediano para baixo contra o Flamengo no Maracanã. Não sei como o time vai reagir, vai jogar contra o Palmeiras na Vila Belmiro.
Mas é um time que, nos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3. Então é um time que tá oscilando muito no Campeonato Brasileiro, muito para baixo. É o time que menos venceu no retorno do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Um dos times que menos venceu no retorno. Então é muito complicada a situação do Santos, tá? Eu acho que dos 3 ali, contando Vitória, é o time que tá mais perengueno para cair nesse ano nessa temporada do Campeonato Brasileiro. Muito por conta, obviamente, da péssima campanha que o time fez na Vila Belmiro. Né? É um detalhe importante pra gente conversar. Bom, Libertadores. Eu acho que, indiscutivelmente, o Mirassol já está garantido. Se a gente pegar o último time que está fora da zona de classificação, lembrando que o G6 virou o G7 com a classificação de Palmeiras e Flamengo para a final da Libertadores, o 8º colocado, que é o São Paulo, tem 45 pontos. E o São Paulo está oscilando demais. É outro time que oscila muito no Campeonato Brasileiro. Tinha 2 vitórias seguidas no campeonato, veio um empate e agora a derrota contra o Bragantino. Tem 45. Vou fazer 14 pontos. A gente está disputando a 33ª. Faltam 5 rodadas para acabar, 15 pontinhos. É o Mirassol conquistar uma vitória ou um empate e o time já está garantido na Libertadores ano que vem. Histórico, meus queridos. Histórico. Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo já estão garantidos. Obviamente, Palmeiras e Flamengo vão estar por conta da final, mas já na listagem do Campeonato Brasileiro, esses clubes já estão na Libertadores ano que vem. Maluco, né, cara? Muito maluco isso. Palmeiras, desde 2016, quando disputou a Libertadores depois do título da Copa do Brasil 2015, nunca mais deixou de estar disputando uma Libertadores. Vai fazer 10 anos, ano que vem, que o time joga. Todo ano bate a carteira da Libertadores jogando ali. E, como o Gagliotti disse, numa entrevista quando o Palmeiras perdeu pro Boca Juniors, ganha quem disputa. O Palmeiras é uma prova disso, o Flamengo também. Ganha quem está disputando anualmente essa Libertadores, entende como funciona esse campeonato e, obviamente, conquista. Chega na final, tem investimento, tem trabalho bancado pela diretoria e isso colhe seus frutos ao longo da temporada. Bom, Sul-Americana eu acho que vai ficar nesses mesmos, eu acho muito difícil ter alguma mudança. Talvez o Corinthians perca ali a 13ª colocação, aliás foi o time que mais caiu posições no Campeonato Brasileiro. Estava na 10ª, foi para a 13ª posição. Mas é isso. Vamos conversar sobre a convocação da seleção brasileira e projetar esses 2 jogos que o time vai fazer na Inglaterra, né? Pela Europa, perdão. É porque ele vai disputar o jogo na Inglaterra e depois em Lille, na França. O jogo em Londres, segundo em Lille, na França. Senegal e Tunísia são as seleções chatas e complicadas. São difíceis? Acho que não. Acho que o Brasil consegue vencer. Mas são seleções que, na data FIFA, nas eliminatórias da África, por exemplo, são seleções complicadinhas, tá? São seleções que costumeiramente conseguem fazer um jogo duro, corporal, mas um jogo muito duro com a seleção brasileira. Então eu acredito que vão ser 2 jogos muito interessantes para a seleção ter esse teste para a Copa do Mundo, porque dificilmente você não pega um país africano numa Copa do Mundo, e com 40.000 seleções vai ser mais fácil para você enfrentar essas equipes. Bom, goleiros, Bento, Ederson e John, Nottingham Forest, ex-Botafogo. Para mim, indiscutíveis. Eu acho que no momento, sem Hugo Souza, sem Alisson, são os goleiros para a próxima Copa. Inclusive, eu acho que Bento, Ederson e Alisson serão os goleiros da próxima Copa do Mundo. Defensores. E aí, aquele mix de laterais e zagueiros. Alexandre do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Danilo também do Flamengo, Éder Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, olha só, ele voltou depois da falha contra o Japão, Gabriel Magalhães contra o Arsenal, Luciano Juba do Bahia, Marquinhos do PSG, Paulo Henrique do Vasco e Wesley da Roma. Então temos aqui 2 laterais direitos, né, com Danilo e Paulo Henrique. Não, 3, né, com Wesley também. E de lateral esquerdo, 3 também, né? Alexandre, Caio Henrique e Luciano Juba, são 3. Então, mais uma prova de que vão ter testes de laterais nessa data FIFA. Eu acho que Luciano Juba é a melhor escolha no cenário do futebol brasileiro. O Paulo Henrique se tornou uma escolha viável, me surpreendeu nas primeiras convocações, mas dentro de campo correspondeu, inclusive marcou gol, né, contra o Japão. Meio-campistas, para mim, e detalhe, para mim o miolo de zaga vai ser esse para a Copa do Mundo, com exceção do. É que o Danilo, a gente não sabe se vai de lateral ou vai de zagueiro, mas Éder Militão, Fabrício Bruno, Marquinhos e Gabriel Magalhães é o miolo de zaga para a Copa. Talvez o Fabrício, que tá ali
vendo se vai ou não, mas Éder, Militão, Gabriel e Marquinhos, pra mim, já estão na Copa do Mundo ano que vem, tá? Eu acho que essa quarta vaga no setor da defesa dos zagueiros que vai ser definida até lá. De meio campista a gente tem o Andrei Santos, do Chelsea, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Fabinho, do Al Ittihad e Lucas Paquetá, do West Ham. Fabinho, cara, pra mim é o meia mais injustiçado que a gente tem no cenário do futebol brasileiro nas últimas 2 ou 3 Copas do Mundo. 3 não, né? 3 exagerei, que é entre 2014, mas 2 é certeza. 2018 e 2022. As 2 últimas é o mais injustiçado. Fez uma baita de uma campanha pelo Liverpool. Na chance que ia ter numa Copa do Mundo, entraram com o Fernandinho. E na chance que também ia ter numa Copa do Mundo, entrou com o Fred, né? Então é complicado. Tomara que ele tenha esse reconhecimento, porque é um excelente volante que a seleção brasileira tem à sua disposição, e ainda bem que foi convocado. Para mim, seria a dupla de volantes que eu levaria para 18 e 22, Casemiro e Fabinho, e ver eles juntos na seleção me dá um quentinho no coração de que talvez eles possam disputar essa Copa do Mundo finalmente como 2 volantes, né? O primeiro e o segundo volante do banco de reservas, no caso o Fabinho. Paquetá, né, tendo essa volta para a seleção brasileira depois da absolvição também do caso de apostas. Andrei Santos e Bruno Guimarães, para mim, também. O Bruno, no caso, é indiscutível, andei um teste na seleção. Atacantes: Estevão, do Chelsea. João Pedro, também do Chelsea. Luiz Henrique, do Zenit. Matheus Cunha, do Manchester United. Richarlison, o absurdo para mim dessa seleção brasileira, do Tottenham Hotspur. Rodrigo, do Real Madrid. Vinícius Júnior, do Real Madrid. E Vitor Roque, do Palmeiras. Vitor Roque merecido, porém, volto a repetir, Caio Jorge, para mim, deveria ter sido convocado no lugar do nosso querido Richarlison. Não há justificativa para convocar o Richarlison, na minha opinião. Não é um jogador que está jogando bem lá fora, e com a seleção brasileira também é um jogador que não vai bem, né? Nos últimos jogos convocados não está indo bem. Bom, seguinte, projetando os 2 jogos, eu acho que a gente vai ter muito mais dificuldade contra a Tunísia, tá? Senegal geralmente é uma seleção que também gosta de jogo, gosta de ir para cima, mas a Tunísia vai ser um jogo que a gente vai sofrer para criar jogadas, vai ser um jogo muito duro, com muitas faltas. Então não me surpreenderia ser um jogo 1-0, 2-1, 0-0, um empate. Não me surpreenderia. Lembrando que eu não estou olhando para esses amistosos da seleção brasileira como resultadistas. Quero que o Brasil ganhe. Eu quero ver o Brasil jogando bem. Quero ver o Brasil respondendo bem às circunstâncias do jogo. Então, se contra a Tunísia o time perder, mas conseguir responder bem às ações, conseguir jogar bem, conseguir fazer alguma coisa e tomar um gol de bola parada, por exemplo, cara, eu não vou ser o cara que vai crucificar a seleção brasileira. Talvez se tiver um erro, como teve no contra o Japão, aí beleza. Mas vai ser uma crítica individualizada. Mas se tiver um apagão, como foi o segundo tempo contra o Japão, aí vai ser a crítica mais generalizada. Mas, enfim, meus queridos, eu espero 2 jogos muito difíceis, 2 jogos ruins, tá? Eu já adianto. Acho que vão ser 2 jogos bem complicados, mas a seleção brasileira consegue, sim, a vitória, eu imagino. Tá? Mas vão ser jogos bem chatinhos para acompanhar. Vai ter o jogo no sábado, deixa eu confirmar, à 1h da tarde, e depois na terça-feira, dia 18 de novembro, às 4h30 da tarde. É isso, né? Terça-feira, dia 18. Exatamente. É isso, meus queridos. Obrigado por ficarem até aqui no vídeo. Um forte abraço. Se inscreve no canal por dar essa força. E na segunda-feira eu volto então com o vídeo normal dos jogos atrasados da 12ª e 3ª rodada. Sport Flamengo, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. E o jogo da seleção brasileira contra a Tunísia no sábado. Forte abraço. Espero que eu tenha trazido informação para você. Um abraço sempre pro Gustavo, que tá me ajudando aqui nos vídeos, editando os vídeos aqui do canal e me cobrando também para fazer os vídeos, tá? Obrigadão, Gustavo. E é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.